ao povo de Deus, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de me apresentar. Eu sou o pastor Celso, pertenço à Assembleia de Deus, o Ministério Assembleia de Deus, e tenho um curto testemunho muito impactante a contar a todos meus irmãos, os amigos, aqueles que crêem em visão, na revelação, né? Então, a minha ida no inferno foi no começo desse ano, que estamos já no meio do ano, né? Foi no começo desse ano já, que eu teve aliás, foi no final desse ano que se passou já no próximo, bem no finalzinho, que eu tive essa visão, e eu contando para outro irmão, conversando com outro irmão, disse: pastor, o senhor tem que contar a visão que o senhor lhe contou, o senhor precisa contar. E essa visão me impactou muito, a visão do inferno que eu teve. Deixa eu contar o testemunho que o Senhor me deu, e logo após ele dizer, falar, né, que eu prego em grupo a palavra de Deus. Eu já preguei muito em grupo e fui muito perseguido em grupo por falar de Jesus, falar do Evangelho. Me expulsaram, mandaram eu sair do grupo, que lá não era lugar de pregar a palavra de Deus, tal, não me aceitaram lá. Então eu creio que foi por isso que Deus ele me deu essa visão, para mostrar que eu estava correto, que eu estou correto. Então foi assim, eu via o mundo, esse mundo, e esse mundo caminhando em direção ao inferno. O inferno, ele ficava aqui a entrada dele, as portas do inferno, era no pé de uma montanha. Não sei em que local da face da Terra, sei que era aqui na Terra, aqui no planeta Terra onde está, e não sei onde era essa montanha. Então nessa montanha ela não tinha portão e estava aberto aquela cratera grande, e eu vi aquela multidão incontável, todos andando em passos curtos, levado por uma força, e essa força era o poder de Satanás. Eu contemplava naquela visão. Eles iam com a mão para trás, algemado, igualmente quando a polícia vai levando o bandido, né, a pessoa da facção, a mão algemada para trás, os braços para trás, o corpo corcunda, um pouco assim, cabisbaixo. Eram homens e mulheres, não havia uma criança. Eles iam sendo levados por aquele poder de Satanás, iam sendo conduzidos para dentro do inferno. E incrível que pareça, que ninguém falava nada, ninguém dizia assim: tu é feio, Satanás. Ninguém falava nada, entrava tudo calado. E não vi chama de fogo também, não vi demônio, porque era o começo, era a entrada do inferno. Aquela multidão incontável, mas era muita gente. Eles iam todos em passo lento, cabisbaixa, estavam conscientes que eles estavam sendo dominados pelo poder de Satanás e que eles estavam caminhando para dentro do inferno. E para você que não sei, aceita a placa da igreja a igreja que tu pertence, porque existe igreja que não acredita na existência do inferno, a gente sabe disso, né? A gente sabe que existem igrejas que não acreditam na Bíblia, não acreditam na existência do inferno. O grupo que eu prego sempre a palavra de Deus,
é um grupo de 225 pessoas, que é o grupo da polícia. Eles falam lá, esses homens ímpios, homens prostitutos, homens perversos, homens ignorantes, homens ateus, eles dizem que o inferno é aqui mesmo, porque aqui tudo que tu faz, aqui tu paga mesmo. Então, eles estão confundindo o inferno com lei da semeadura. Tudo que tu plantar, a Bíblia diz que tu colhe, mas não quer dizer que isso é inferno. É a lei da semeadura. Tá? Eles estão confundindo a Bíblia. Então, no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 20, repetindo, ajeitando aqui, Provérbios, capítulo 15, 24. Ele diz assim, diz bem assim, deixa eu ler aqui. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Está vendo? Então é a Bíblia que está dizendo que o inferno existe. Outra passagem também aqui que eu li foi Pedro, né? Foi Provérbios 15, 24. Agora eu vou ler 1 Pedro, capítulo 3, 20. Diz assim: o evangelho também foi pregado àqueles que foram rebeldes na época de Noé, sendo rebelde. Foi pregado o evangelho no livro de Pedro, capítulo 3, diz que o evangelho também foi pregado aos mortos, tá? E também Pedro, capítulo 4, verso 6, diz assim também, 1 Pedro na Bíblia, evangelho pregado aos mortos. Os mortos também vão ser julgados como os vivos, aos homens, como os homens vivos na carne, né? Segundo Deus e o Espírito. Então, os mortos, foi pregado o evangelho aos mortos. Aquele período que Jesus passou 3 dias, quando ele passou 3 dias para ressuscitar, a Bíblia diz que nesse período ele desceu até as partes mais baixas do inferno e pregou aos espíritos em prisão, a qual na época do dilúvio eles foram rebeldes, desobedientes a Deus. Deus pregou. Eu já vi algum teólogo falou, não, mas ele pregou, mas não foi salvação. E eu disse assim, tu acha que Deus ia pregar brincadeira lá dentro do inferno? Deus, eu creio que ele deu o último escape para aqueles pessoal que nunca tinha escutado o evangelho, porque a Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz que até aqueles que pecaram sem lei hão de ser julgados, né? Então a Bíblia diz que Deus ele é justo, eles vão ser, os que pecaram sem lei, a Bíblia diz eles vão ser condenados pela lei da consciência. Pela lei, a lei moral, a lei de consciência. A pessoa era consciente que ele não deveria matar o próximo, não existia a lei de Moisés, mas ele matava o próximo, ele tinha consciência do certo e errado. A Bíblia diz que muitos vão ser julgados pela lei da consciência, através do apóstolo Paulo, a lei moral, né? Então, o meu intuito de contar essa revelação aqui, como pastor, eu sei que a gente encontra muita barreira na internet de religiões que não crê na existência do inferno, porque a própria religião dele que ele está é uma religião, bem dizer, da esquerda, que não acredita, fala contra o inferno. Jesus ele fala várias citações sobre o inferno. É melhor tu perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Foi o próprio Jesus que falou isso. E lá no último livro de Apocalipse também fala da existência do inferno, né? Então, os mortos, os vivos vão ser julgados. E quem rejeitou aceitar o evangelho da salvação, o evangelho da graça, que é hoje que nós estamos, será perdido para todo sempre, através da perdição eterna, que é o inferno, né? Quem inventou isso foi a religião? Não foi a religião, foi Deus que fala na Bíblia que existe o inferno. Então não foi os pastores que inventaram o inferno, né? Então o meu intuito aqui não é trazer medo para ti,
Ah, pastor, você deve pregar isso aqui na internet. Olha, isso aqui está me causando arrepio. Pastor, isso aqui está me causando medo, né, sobre o inferno. O senhor está falando, ei, pastor, não fala isso, né? Se você está sentindo medo, significa que você não tem um Salvador. Se você ainda não tem um Salvador, é por isso que você está sentindo medo. Mas a hora que você aceitar Jesus, o Salvador, através do Santo Evangelho, você não vai ter medo de morrer um dia, porque a Bíblia diz que Jesus veio salvar o homem. O Deus, ele veio buscar e salvar aquilo que você vê perdido. Então, se você tiver o Salvador, não tem como você ter medo do inferno, né? E não creia nessas mentiras, dessas falsas religiões que dizem que o inferno não existe, que eles desfazem a Bíblia, a palavra de Deus, desfazem o ensinamento de Jesus e dos apóstolos dizendo que não existe inferno. Mas sabe que é Satanás, através das falsas religiões, trazendo esse ensinamento para tragar tua alma e um dia tua alma ir para a perdição eterna mesmo. Mas Jesus, ele te ama tanto que ele enviou aqui o pastor Celso para dizer que existe inferno, porque Deus, ele já não foi só essa visão, já teve outras visões sobre o inferno, mas por enquanto é só essa que eu estou te falando. É triste as pessoas que estão caminhando para dentro do inferno, é muito triste. O inferno existe. O inferno é o lugar de sofrimento, de angústia, de grito, a alma. Depois que a pessoa morre, não tem mais como. Pode até pedir socorro, pode até gritar, mas a Bíblia diz que é o lugar onde a pessoa chora, onde a pessoa pede água, grita e ninguém socorre a pessoa. É a eternidade. Depois da morte, está escrito lá em Hebreus, que segue-se o juízo final. Então, nós vivemos, Deus nos colocou nossa alma aqui nesse mundo, e a nossa alma está em Deus, e um dia Deus, ele precisa dessa alma, e o dia que ele precisar, você tem que ter o Salvador, para você salvar a sua alma. Então tá, que Deus te abençoe. Não estou te causando medo, não estou te causando pavor nem pânico, mas dizendo que você precisa levar a sério a sua salvação, que você precisa se reconciliar. Se você é uma pessoa desviada, se reconcilia. Se você quiser ter mais orientação sobre a existência do inferno, ligue para o telefone do pastor que vos fala, 96 991 70 90 25. Se for para tirar suas dúvidas sobre o inferno, a existência do inferno. Se for para discutir religião e dizer que tu não acredita na existência do inferno, nem ligue para mim, porque a Bíblia não é para ser discutida, a Bíblia é para ser explicada, é para ser pregada. E que Deus te abençoe. Forte abraço, pastor Celso.